aproveitando esses instantes para que nós possamos harmonizar os nossos pensamentos, nós vamos aproveitar a mensagem de Chico Xavier para que possamos, juntos, formar um ambiente salutar. Aproveitando esses instantes para lembrar os nossos parentes que necessitam das nossas preces, amigos, também os inimigos. Agradecemos, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência, sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. E assim, meus irmãos, damos por iniciado a nossa reunião. Que nós possamos estar atentos, aproveitando com essa aproximação do Cristo, que nós possamos estarmos juntos com as lições do seu Evangelho. Eu queria chamar a Zenaide para fazer a leitura para nós. Nós estamos estudando o capítulo 16º. Hoje nós vamos estudar o item 5. O capítulo é Não pode servir a Deus e a Mamon. Boa noite a todos. Parábola do mal rico. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho e que se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, estendido à sua porta, todo coberto de úlceras, que quisera se saciar com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhe as dava, e os cães vinham lamber-lhe as feridas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico morreu também, e teve o inferno por sepulcro. E quando estava nos tormentos, levantou os olhos para o alto e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E gritando, disse estas palavras: Pai Abraão, tende piedade de mim e enviai-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta de seu dedo na água para me refrescar a língua,
porque eu sofro tormentos extremos nesta chama. Mas Abraão lhe respondeu: meu filho, lembrai-vos que haveis recebido vossos bens em vossa vida, e Lázaro não teve senão males. Por isso, ele está agora na consolação, e vós nos tormentos. Além disso, há para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que aqueles que querem passar daqui para vós não podem, como ninguém também pode passar para aqui do lugar em que estais. O rico lhe disse: eu vos suplico, pois, pai Abraão, enviá-lo à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de que lhes ateste essas coisas, de medo que eles venham também para este lugar de tormentos. Abraão lhe replicou: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, disse ele, pai Abraão, mas se alguns dos mortos procurá-los, eles farão penitência. Abraão lhes respondeu: se eles não escutam Moisés nem os profetas, não crerão mais do que neles, quando mesmo algum dos mortos ressuscitasse. Então, meus irmãos, nós estamos com a Adriana, que vai estrear hoje, que ela possa ser feliz no seu trabalho. Fique à vontade, Adriana. Sinta em casa. Antes da Adriana, eu não sei se o carro é aqui de alguém que está aqui presente, mas é uma estrada preta, não me falaram a placa, está com o vidro baixado aí. De repente, se chover, então, se for de alguém aqui, vai lá dar uma fechadinha. Acho que tá bom. Acho que só um pouquinho. Assim, acho que tá bom. Boa noite a todos. Como o Valentim disse, meu nome é Adriana, né? É a primeira vez que eu vou fazer uma exposição de um estudo. Estou um pouco nervosa, assim, ansiosa também, né? Mas fico muito feliz também por essa oportunidade. Eu já frequento essa casa há 2 anos e meio, sou aluna do COEM, de sábado, né? E junto com os nossos colegas, a gente tem tentado estudar e sempre aprender um pouquinho, né? E hoje a gente vai falar sobre a parábola do mal rico. Toda vez que a gente trata de um texto do Evangelho, às vezes a gente lê e acha o texto simples. Só que nas entrelinhas tem muitas coisas que estão escondidas ali, né? E cabe a gente sempre aprofundar um pouquinho o estudo para a gente poder se aprimorar nesse entendimento, né? E a gente fica pensando tanto que Jesus foi sábio, um espírito do tamanho da evolução que ele tinha, e ele vir à Terra se dispor a nos ensinar, né, como sermos melhores e como alcançarmos o bem viver aqui na Terra. E por que ele falava para a gente através de parábolas? Aqui já tem para vocês lerem, a parábola ela é uma narrativa curta, né? O personagem principal, na maioria das vezes, é uma pessoa, né? E qual o objetivo dela? Trazer um ensinamento, uma lição moral para a gente. Jesus, já naquela época, há 2000 anos atrás, conhecia a nossa pequenez enquanto espírito e falava para a gente através de histórias, através de simbologia. Por quê? Porque dessa forma a gente ia conseguir entender um pouquinho do que ele vinha trazer para a gente, né? E então a gente fica assim pensando em cada detalhe o tanto que ele é grandioso, né? O tanto que ele está acima da gente. Mesmo assim ele sempre se dispôs a estar do nosso lado para ajudar nessa caminhada, né? Então, como aqui a gente estava falando, a parábola é assim: o mal rico. O que é o mal nesse sentido aqui? Mal, a gente olhando no dicionário, procurando o que está escrito, quer dizer assim, aquele que causa prejuízo, que é contrário à justiça, que é contrário à ordem, né? E rico, aquele que tem muitos bens de fortuna, que tem coisas de valores, né? Então, só para a gente entender o texto, o objetivo desse texto, eu acho que a gente pode estar focando no seguinte: apesar de estar falando do mal rico, dá a impressão que a gente vai falar que não pode ser rico, ou pode ser pobre, o que é uma coisa melhor ou o que é pior.
Mas o que a gente tem que estar vendo o objetivo disso tudo é mostrar que toda colheita depende da plantação. Então, não adianta que a gente plantar batata e querer que nasça cenoura, né? Não adianta a gente ter um mau comportamento e querer depois alcançar as coisas boas que Deus tem para a vida de todos nós, né? Então, aí começa, relembrando a parábola, né? Aí ele começa assim, havia um rico, né? Cheio de coisas, todo dia tinha banquete, se vestia muito bem, e um pobre que vivia à sua porta, né? A primeira coisa que pode vir assim ao nosso pensamento, a gente parte do princípio que Deus é bom e justo. Como que Deus é bom e justo se ele faz duas pessoas tão diferentes? A gente se questiona às vezes, né? Dessas desigualdades, dessas diferenças que a gente tem sobre a face da terra. Só que a gente pegando, o nosso entendimento é pequeno, a gente está longe da verdade, né? Então, você pegando no Livro dos Espíritos, lá tem uma pergunta que fala, todos os homens são iguais diante de Deus? E a resposta é, sim, todos os homens são iguais. Todos tendem ao mesmo fim, todos vão sofrer das mesmas dores, né? O corpo do rico e o corpo do pobre vai se deteriorar igualmente e Deus não deu superioridade natural a nenhum de nós, né? Então, cabe a cada um de nós aprendermos com as nossas provas, aprendermos com as dificuldades, né? E ir se melhorando a cada dia. Então, para Deus, tanto faz se somos ricos, se somos pobres, negros, loiros, bonitos, feios, baixos, altos, isso não faz a diferença. Ele visa o nosso espírito, o nosso caráter, o nosso amadurecimento. Então, ninguém é diferente perante Deus. Então, isso que é uma casca, né, o que a gente tem, o que a gente acha que possui, para Deus não faz a diferença, né? Então, e a gente fala, por que, né, que somos diferentes? Então, a gente volta de novo. Se não somos diferentes, por que uns são ricos e outros são pobres? Uns têm doenças e outros têm saúde, né? E, voltando ao Livro dos Espíritos, ele fala que lá, Deus dá a prova diferente para que cada um seja testado também de uma forma diferente. Né? Cada um vai ter seu amadurecimento, cada um tem a sua evolução espiritual e precisa daquela prova para poder se regenerar. E um detalhe importante que hoje nós não lembramos, mas quando nós estamos no plano espiritual, nós escolhemos as nossas provas. Nós não escolhemos os detalhes. Eu vou cair, vou quebrar a perna, eu vou ser loira, vou ser morena, isso não. Mas o objetivo principal, o que nós almejamos com aquela reencarnação, nós escolhemos perante Deus. Né? Então, às vezes, assim, coitada, é tão pobre, veio doente, veio... Então, tudo isso tem um significado, né? Tem um propósito de Deus para a nossa evolução espiritual, né? Isso é muito importante, né? E aí a gente volta em outra pergunta. E se a gente perguntar ainda assim, então o que é mais difícil? A riqueza ou a pobreza? Porque a gente vai se questionando. Eu sou muito de ficar me perguntando as coisas, né? E eu gosto de achar as respostas, assim, na doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, a gente tem um embasamento melhor. Porque só o que nós pensamos é pouco para entender a grandeza do universo, né? Então, lá a gente vai voltar. O que é melhor, a riqueza ou a pobreza? Né? A gente pensando nisso, aí lá também responde assim, ambas são. Assim, o que é mais difícil? Todas as provas são difíceis, né? Você, na riqueza, você está exposto a todos os excessos, assim, está exposto, mas ao mundo tem mais facilidades, né? E pode falhar. E a pobreza também. Quem está na pobreza se revolta contra Deus, contra a própria vida, não aceita a sua situação, né? Dificilmente a gente encara a pobreza ou uma dificuldade, né, como uma coisa que para a gente melhorar. A gente vê sempre como um ponto negativo, a gente se sente sempre injustiçado, né? Mas tem essa questão, né? E uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado nessa parábola, fala assim, o mal rico. Quer dizer que não podemos ser ricos? Quer dizer que o rico é mau? Então, gente, isso assim é um erro de interpretação, né? Aqui não está falando nada disso. Então, a gente parte de que princípio? A gente não tem muita gente rica que trabalha, né? Não precisa ser na casa espírita, mas eles são evangélicos, eles são católicos, eles são crentes. Gente muito abastada que trabalha com seriedade, com devotamento, né? Que ajuda o próximo, que estende a mão ao irmão que está precisando. Assim como nós temos muito pobres que estão muito distantes dos ensinamentos de Jesus também.
né? Então, não quer dizer que ser rico é bom e ser mal e ser rico é mal e ser pobre é bom. A gente tem que tirar isso da cabeça, não podemos julgar, né? Agora, o que a gente deve está acompanhando é a utilização que nós vamos fazer de cada coisa dessas na nossa vida. Se nós temos a riqueza, nós podemos ajudar o nosso amigo de várias formas, né? E se nós temos a pobreza, nós também podemos ajudar o nosso amigo, né? Ali, às vezes, nós somos uma prova para o rico, né? E o rico, onde ele vai ter a oportunidade de aproveitar melhor aquilo que ele tem, né? Então, tem sempre uma explicação para tudo, né? Essa é a primeira parte da parábola, né? E aí a gente passando à frente, que a gente falava ora aconteceu que o Lázaro morreu, né? Quem que era o Lázaro? O pobre que vivia, né? Ele vivia estirado à porta do rico, né? Segundo ele, tinha feridas, e o rico não dava nem as migalhas para ele. E chegou um determinado momento, ele faleceu, né? Ele desencarnou para a gente, né? Então, ele desencarnou e foi levado pelos anjos, né? E foi acolhido no seio de Abraão. E o rico também morreu, né? Como todos nós um dia iremos morrer. Só que o rico foi parar no inferno. Aí vamos nos questionar. Primeira coisa, quem são esses anjos que vieram levar Abraão, né? Que vieram levar Lázaro, né? E é uma coisa muito interessante. A gente sempre imagina assim que é um ser superior, que é uma pessoa assim que está além dos nossos conhecimentos, que está acima do que a gente pode chegar. E o Livro dos Espíritos também nos explica que os anjos são espíritos como nós, né? Que se dedicaram na vida, que aceitaram suas missões, que cumpriram suas missões com muito devotamento, né? E que batalharam para isso, e que eles passaram por ciclos de reencarnações também, e que não foram privilegiados de forma alguma por Deus. Então, esses anjos são os espíritos puros, que é o quê? É onde nós almejamos um dia chegar, né? Com a nossa evolução, com a nossa transformação. Esse é o objetivo de todo ser humano, independente da religião. É a evolução espiritual, né? Então, nós podemos chegar lá também. E aí fala, foi acolhido no seio de Abraão. Aqui, Abraão, toda a parábola de Jesus remete a um tempo passado. Abraão, ele foi assim um patriarca bíblico, né? E quando a gente lê a Bíblia, vê lá. Então, ele foi um grande pai, na época lá dos hebreus, ele faz parte da cultura judaica, né? E lá, ele representava muita coisa, porque ele foi o fundador do monoteísmo naquela época. Porque até então, todos os povos antigos acreditavam em vários deuses. Então, tinha o Deus do amor, o Deus da luz, o Deus da chuva, o Deus da prosperidade, né? E Abraão veio, quer dizer, já foi um espírito inspirado, né? Preparado na espiritualidade, para poder trazer essa nova consciência, né, de que existe um Deus único, né? Então, na época, ele foi assim, foi muito importante naquela cultura e refletiu isso até nos nossos dias, né? E depois tem a parte, o rico morreu e foi para o inferno, né? Como assim, inferno, céu, inferno? A gente se questiona, né? Isso existe? Como que é isso, né? A doutrina também passa para a gente que o céu e o inferno não são lugares específicos, né? Não é falar assim, aqui é o inferno, ali é o céu é mais para cima, o inferno é mais para baixo, né? Antigamente tinha-se essa visão, né, de que a Terra não era redonda, ela era assim uma meia bola e que dali para baixo não existia mais nada, ali era o mundo de tormenta, era o inferno. Mas com o tempo foi passando, nós fomos conhecendo a realidade das coisas, né? E o interessante da gente descobrir que, assim, que o céu, tanto o céu quanto o inferno, eles não são um lugar, eles são um estado de consciência. Então, nós não precisamos esperar morrer para ir para o céu. E nem precisamos esperar morrer para falar que estamos no inferno. Hoje, aqui, a sua vida, o seu procedimento, o seu dia a dia, o seu caminhar, é você que vai escolher isso aí, e de que jeito que você quer viver, o que você quer para essa sua situação de vida, né? Então, como que a gente harmoniza tudo isso, né? O inferno, gente, é a nossa consciência cobrando. O espírito, a gente sabe que nós já passamos por muitas reencarnações. E que nós trazemos, nós não lembramos de todo, mas nós trazemos gravado, né, na nossa individualidade todo esse conhecimento. Então, quando fazemos alguma coisa errada, a nossa consciência cobra.
Isso é o inferno, a sua consciência cobrando uma melhor atitude, porque você já conhecia o caminho, só que a gente desvia, né, muitas vezes, né? E o céu também é isso, quando você sabe que você está de acordo, perfeitos não somos. Alegria total, felicidade integral nesse mundo ainda não teremos, né? Nós estamos passando por esse processo de mundo de provas e expiações. Chegaremos, sim, a um mundo, né, de regeneração, mas ainda não. Então, ainda temos dores, temos sofrimentos, temos dificuldades, né? Então, mas o estar no céu é o caminho que você vai escolher para a sua vida. Não quer dizer que a gente vai acertar sempre, mas é você estar condizente com aquilo que você está sentindo, né? Então, isso é muito importante, faz muita diferença. Então, não vamos esperar morrer, é aqui, gente, é agora. Então, se vocês quiserem um céu depois da morte, vocês têm que plantar aqui. Vocês não, nós, né? Quando, às vezes a gente fala vocês, dá a impressão que eu estou isenta de qualquer problema, né? Mas nós. Então, nós temos que plantar o que nós queremos para um futuro aqui. E quando também nós passarmos para o plano espiritual, é uma continuidade do que nós estamos vivendo aqui. Não adianta achar que lá vai ser lindo, maravilhoso, que vai ser tudo fácil, que a gente vai chegar lá e vai descansar, que não é assim. Lá, eu falo assim, aqui, como diz, né, é uma foto apagada do que existe no mundo espiritual. Então, o que nós vivemos aqui, nós vamos levar isso para lá. Então, já que isso é para muito tempo, é uma coisa assim, para a eternidade, vamos ver que caminho que a gente quer, aonde a gente quer estar, né? Então, o céu e o inferno é aqui e agora. E isso vai continuar com a gente no decorrer da nossa caminhada, né? Aí depois, o que aconteceu? Eles estavam lá. O Lázaro, né, ele estava, o Lázaro, que era o pobre, estava junto com Abraão, num lugar mais tranquilo, estava um pouco mais em paz, e o rico estava na sua tormenta, né, que para ele ali era o inferno. E com certeza ali o que ele estava sentindo é que ele não tinha cumprido a missão dele, né, e ali ele pede um socorro, né. Então ele olha desesperado para o alto, né, e pede para Abraão, para que Abraão envie Lázaro e molhe a língua dele para refrescar um pouquinho, né? É o que ele pede. E deixa eu só virar minha folha, gente. Então, a primeira coisa que a gente deve estar analisando, os dois tinham morrido. Ele passou para o lado de lá e reconheceu Abraão e reconheceu Lázaro, né? Então, a gente pode se perguntar, quando a gente, o espírito, né, ele carrega consigo, né, as lembranças, as afetividades, né, e todo o seu conhecimento, sua evolução, né? E, então, é claro que sim. Se não, por exemplo, se a gente vivesse aqui, fizesse ou bom, ou bem, ou mal, levasse a vida que a gente quisesse, passasse para o plano espiritual e não tivesse lembrança de nada, não tivesse ligação com nada, que lógica teria a reencarnação? Nenhuma, né? Porque aí eu seria um espírito livre, desimpedido, sem vínculo com nada, sem estar presa a nada, né? Então, a gente passa para lá. Então, fala assim, a alma conserva a sua individualidade? Sim. E o que seria se não conservássemos, né? Em que sentido, o que é a individualidade, gente? A individualidade são traços característicos, né, que fazem uma coisa ser única, ser específica, só tem aquela ali. Por exemplo, a Adriana só tem eu. Pode ter melhores, piores, diferentes, mas a Adriana, com as minhas características, com o meu jeito, só eu. Isso é a individualidade. E quando a gente passa para o plano espiritual, a gente leva isso com a gente, né? Então, a gente lembra das pessoas, a gente tem contato, é lógico que num despertar, isso tudo fica fica assim, meio turvado, mas com o tempo, isso vai se clareando e a gente leva, né, conosco isso, né? E o importante de tudo isso é que a alma guarde em si o seu aprendizado, né? Guarde os seus afetos, a sua evolução. Já pensou toda vez a gente chegar aqui e voltar na estaca zero? Então, eu tenho que ter uma bagagem dentro de mim para que essa evolução aconteça, né? Aí, a gente, continuando aqui, né? Abraão diz o seguinte para Lázaro, né? Que ele... Abraão diz que o rico já havia recebido seus bens na terra e que Lázaro não teve senão males. E que também havia um abismo entre ambos, né?
Então, quer dizer que se eu tive meus bens na terra, eu não, no céu, quando eu desencarnar, eu não vou poder ter mais nada? Aqui é o fim de tudo? Né? Isso está limitado numa situação? Não, gente, muito pelo contrário. Né? Não há problema nenhum em termos bens aqui na terra. Né? O que a gente deve fazer é ter a consciência de que a inteligência, o conhecimento, o estudo, o poder e até mesmo a nossa saúde, ela vem para quê? Ela está nas nossas mãos para que a gente possa ajudar o nosso companheiro, né? Para a gente desenvolver a fraternidade, para a gente viver em harmonia com os nossos colegas, com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, e sempre ajudando os menos favorecidos. E a gente não deve ligar isso só a uma questão financeira, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu vou dar uma cesta básica ali e resolvi o problema. Mas às vezes aquela família está precisando que você a visite, que você conheça um pouquinho do problema dela, às vezes que você escute o problema que ela tem. Então, você precisa doar o seu tempo, o seu carinho, o seu amor e até seu conhecimento. Às vezes a pessoa está numa situação de desespero, você acha que um cheque, que uma roupa usada vai resolver. E não é só isso. Às vezes, muito mais, eles precisam do acolhimento, precisam mais do apoio, né? Enquanto pessoas, né? E às vezes até do esclarecimento do que simplesmente uma cesta básica. Então, esse é um ponto muito importante. E outra coisa, gente, assim, para montar o estudo, eu vi várias palestras, escutei várias coisas, né? Uma coisa que falou lá me chamou muita atenção. Que a gente não deve ver os pobres, os menos favorecidos, como sacos de lixo. Então, às vezes, assim, você tem uma camiseta manchada, furada, rasgada, vou dar para os pobres. Não é isso, gente. Eles não são saco de lixo. Eles são pessoas como nós, que têm necessidades. Às vezes, eles vão se satisfazer, sim, com um pouco menos do que a gente tem. Não vão ligar para uma marca, para uma coisa importada, nada disso. Só que não quer dizer que porque é um resto, porque sobrou, ou porque está inutilizado para mim, vai servir para o outro, né? Aí até tinha uma palestra que era muito interessante. Diz que uma empresa, eles dava uma cesta básica para todos os funcionários, né? E dava um café, mas insuportável. Ninguém conseguia tomar esse bendito café, né? Ninguém. Aí, o que aconteceu? Chegou uma determinada hora, a empresa precisava fazer uma ação social. Então, falou assim, vamos arrecadar alimentos para poder distribuir aqui nas nossas redondezas, que as famílias são carentes. Cada um traga qualquer tipo de alimento não perecível, né? Aí, o pessoal foi chegando com as sacolinhas. Sabe o que tinha lá dentro? Só o café, gente. Abri uma sacola, aquele café horroroso. Abri outra sacola, o café horroroso. Abri outra sacola, um café horroroso. Quer dizer, se não serve para mim de forma alguma, tem que servir para o menos favorecido? Então, a gente deve se questionar nesse sentido. Ele tem as necessidades dele, assim como nós, né? Então, quando a gente for fazer alguma coisa, a gente tomar muito cuidado para não humilhar essa pessoa. Porque, às vezes, por mais que ele é simples, aí a gente ainda fala, nossa, é orgulhoso, eu dei aquilo lá, ele não quis. Mas aí você deu uma camisa rasgada, deu uma calça com o zíper estourado, deu um tênis que tá sem palmilha. Se ele não tem condição de cobrar, ele não vai ter condição de arrumar. Tem que ser uma coisa em condição de uso. E isso vale para as nossas palavras, para o nosso carinho com eles, né? Para você ir lá e falar uma coisa que não adianta, para jogar ele mais para baixo, para não resolver o problema. Então, faça uma oração. Né? Então, se de tudo a gente não pode fazer nada, a gente pode orar pelo nosso irmão. A gente pode pedir por ele, né, para que a espiritualidade acolha ele naquilo que ele está precisando, porque naquele momento nós não estamos sendo capazes de poder acudir aquele amigo, né, que está precisando de alguma coisa. Né? Aí a outra parte, e Abraão fala para ele a respeito do seguinte, ele fala que eles não podem se comunicar porque existe um abismo entre eles, né? A gente fica pensando, mas lá no plano espiritual existe um abismo? Como assim, né? Então, gente, o abismo não é físico. Não é que eu estou aqui, tem um abismo e vocês estão aí, eu não posso chegar, né? É uma questão moral. É uma diferença moral que tem aí entre as pessoas, né? Que às vezes a gente não consegue chegar próximo daquela pessoa, né? Por causa disso. E a questão do abismo, a gente pode estar vendo também de duas maneiras, né? Existe a evolução espiritual. E também a vibração que o espírito emite, né? Quando a gente fala de evolução espiritual, por exemplo, vai adiantar eu, Adriana, amanhã falar assim, eu serei igual ao Chico Xavier.
Eu posso copiá-lo em algumas situações, eu posso praticar alguns ensinamentos, mas amanhã eu não conseguirei ser Chico Xavier. De jeito nenhum. Eu vou precisar de muitas reencarnações para chegar na evolução que ele se encontrava, né? Então, é lógico assim, eu posso estar no contato físico com ele, eu posso ter, mas a evolução espiritual que ele tem vai me custar várias reencarnações ainda, né? E a questão vibracional, né? De a gente, às vezes não tem aquela pessoa que a gente gosta mais, naturalmente a gente gosta, né? E outras a gente, né, dá uma distanciada, não dá bem, fala, meu santo não bate, a gente não fala isso. É a vibração que cada um emite. Igual assim, eu gosto, por exemplo, de música internacional. Se eu colocar na rádio de Franca, que é só sertanejo, eu vou conseguir escutar minha música internacional? Não vou. É uma questão de vibração ali do rádio. Então, eu preciso estar sintonizada na faixa certa para escutar o que eu quero. E assim somos os espíritos, né? Então, esse abismo que existia entre eles é nesse sentido. Lázaro estava numa condição um pouco melhor, estava mais calmo, estava mais preparado, né? E o rico estava assim numa situação de tormenta, estava se cobrando por aquilo. Então, por isso, naquele momento, eles não podiam estar juntos, né? Mas, com certeza, vão caminhar para isso, né? Aí, continuando, né? E o rico ainda faz um outro pedido para o pai Abraão, né? Fala assim, pai Abraão, então envia Lázaro para que ele possa falar para os meus irmãos, né? Para que eles se atentem de mudar de comportamento enquanto é tempo, para não sofrer esse mesmo tormento que eu estou vivendo aqui, né? E aí tem uma coisa muito interessante, né? Então a gente vê assim, aí confirma a possibilidade, né, que a gente tem da comunicação entre os vivos e os mortos. Se ele pediu para o pai Abraão enviar o Lázaro para os irmãos deles que estão encarnados, então, assim, é uma prova de que a gente consegue essa comunicabilidade entre os espíritos, entre os encarnados e os desencarnados, né? Outra parte importante, volta naquela parte assim, nós guardamos as afetividades, né? Nós guardamos os conhecimentos, sim, porque senão ele não ia se preocupar com seus irmãos, né? Então ele teve aquela preocupação ainda de tentar avisar os irmãos para que eles não sofressem o que ele estava sofrendo naquele momento, né? E Abraão, nesse momento, respondeu para eles assim, né? Se eles não escutam Moisés, nem os profetas, não crerão quando algum dos mortos lhes aparecer, né? E isso, gente, se a gente for analisar, trazer isso para os dias de hoje, é uma realidade isso. Nós, os espíritas, nós acreditamos na comunicabilidade, na vida após a morte, não criticando as outras religiões, mas as outras não aceitam e não acreditam na comunicabilidade, na possibilidade desse intercâmbio. Eles acreditam, sim, numa vida eterna, que existe alguma coisa depois da morte, né? Mas nessa parte, não tem. E o interessante é que ali Moisés não disse ser impossível que Lázaro fizesse isso, né? Ele disse que seria inútil. Então, quer dizer, com a sabedoria que ele já tinha naquele momento, ele colocou essa situação, né? Para que ele falou assim, agora vai ser inútil, não adianta, pode ir 1, 2, 3 lá, que eles não vão acreditar, eles não vão querer mudar por conta dessa situação, né? E então, isso acontece até nos dias de hoje. E outra coisa que a gente pode tirar dessa parte, que a comunicação dos espíritos, gente, com nós, os encarnados, não visa um recado particular. Ah, vai ali avisar a Adriana que ela vai bater o carro. Eles não têm essa finalidade. Os bons espíritos, nossos mentores, nossos amigos, eles vêm sim, se comunicam sim. Só que eles trazem uma mensagem geral. Eles trazem um ensinamento, eles trazem um aprofundamento dos nossos conhecimentos. Mas eles não vêm aqui para nortear o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Se eu saio às 7, se eu saio às 8, se eu saio às 9. Né? Cabe a cada um de nós buscar o conhecimento. Buscar no que você vai acreditar, buscar o que você quer para a sua vida. Né? Então, eles se comunicam sim, mas com um objetivo grandioso. Eles não vêm aqui para dar recados particulares, né? Então, disso tudo, foi o que eu consegui estar vendo dessa parábola, né? Não é a última questão da parábola.
Se a gente olhar, procurar na internet, tem várias outras visões a respeito do assunto. A maioria das coisas que eu falei, eu busquei a pergunta e a resposta no Livro dos Espíritos, porque é muito fácil a gente falar, eu acho, eu penso, né? Mas eu quero um fundamento para aquilo, eu quero uma coisa que me dê uma base mais segura, né? E de tudo isso, gente, o que é importante a gente estar lembrando? Primeira coisa, aqui no texto também tem um detalhe, a parábola chama a parábola do mal rico. Mas em lugar nenhum da parábola está escrito que o rico era mau e nem que o pobre era bom. A gente supõe isso porque um estava em tormento e o outro estava, entre aspas, no céu, né? Então, isso vale para a gente estar pensando nas nossas vidas, né? Será que muitas vezes, com as nossas atitudes ou com a falta delas, nós também não estamos sendo mal rico? Porque eu não preciso ser rica para ter que ajudar o outro. Eu posso ajudá-lo de várias formas, por várias vertentes, né, na nossa vida encarnada. Então, o rico nessa história, ele foi mal nesse ponto. Ele não deu as migalhas para o pobre. Mas ali não fala do restante da vida dele, mas ele se preocupou com os irmãos. Ele lembrou de querer avisar os irmãos. Então, ali já mostra que ele tinha alguma coisa de bom, assim como somos todos nós. Né? Todos nós temos dentro da gente assim, o germe do bem, né? E Deus fez todos para que a gente consiga estar sempre em evolução. A gente que escolhe o caminho meio atrapalhado e se desvia um pouco, né? Então, muitas vezes, a gente pode estar sendo esse mal rico em algumas situações das nossas vidas, né? Você não acolher um irmão, você se achar melhor que os outros, você não está pronto para ajudar alguém que está precisando, não precisa ser dinheiro, né? Tem várias formas da gente fazer isso. Assim como também nós podemos estar sendo esse pobre que estava no céu. Quando a gente está tranquilo, tudo bem. Mas ali também não falou que ele era bom. Falou que ele era bom, que ele ajudava os outros, que ele fez alguma coisa para se melhorar? Não, ele estava na porta do rico, cheio de ferida, esperando suas migalhas. Será que é só isso que nós temos para fazer aqui? Né? Esperar as migalhas dos outros? Esperar que alguém faça alguma coisa por nós? Tem uma outra passagem da Bíblia que faça assim, faça a sua parte que eu te ajudarei. Né? Então, nós temos que dar o primeiro passo. A gente tem que avançar nesse conhecimento, né? E aí cabe a cada um buscar onde se encontra, onde gosta de aprender alguma coisa, onde se encaixa melhor nesse aprendizado, né? E esse é um ponto, assim, muito importante, né? Então, e vem a questão também, o principal de tudo isso, a nossa sempre primeira atitude é estar julgando e questionando os outros. Só que nós temos que partir do princípio que a gente tem que olhar primeiro para nós. A mudança tem que ser nossa. Se nós mudamos, a gente consegue, através da nossa mudança, atingir as outras pessoas e levar conhecimento, carinho e um monte de outras coisas, né? Então, eu gostaria, assim, que de tudo isso vocês analisassem, né? Levem essa sementinha, né? Que hora que eu estou sendo mal rico, que hora que eu estou sendo, que eu estou no bem, que eu estou no mal, para a gente se policiar. Né? E lembrando que o que a gente planta aqui, e eu acho assim que acima de tudo que fala aqui, não é se é rico, não é se você é pobre, não é se você tem bem, se você não tem, mas é o que eu falei no começo, né? Que a colheita depende da plantação. Então, o que nós fizermos aqui em nosso benefício, então isso vai fluir lá na frente, né? Com uma melhoria para nós e para todos que estão à nossa volta, né? O que eu queria estar passando para vocês hoje era isso, né? Eu agradeço a atenção e a paciência de vocês. Nós é que agradecemos a Adriana pelo seu esforço, pela sua boa vontade, viu? Esse bom trabalho. Então, nós vamos passar a segunda parte da nossa reunião. E o Romualdo vai colaborar conosco aí na música. E nós vamos preparar-nos para os passes. Pediria aos companheiros que dirigissem à Câmara de Passe, os passistas. Nós esperamos que outros companheiros se candidatem para
preparar o estudo aqui da noite. E também nós sugerimos aos companheiros que, quando chegar, se tiver oportunidade em casa, ler a lição da noite para que ela sirva de orientação para as nossas vidas, né? E também prepararmos para os estudos da noite. Tristeza, me desculpe, tô de malas prontas. Hoje a poesia veio ao meu encontro. Já raiou o dia, vamos viajar. Vamos indo de carona na garupa leve do vento macio que vem caminhando desde muito longe lá do fim do mar. Vamos visitar a estrela da manhã raiada que pensei perdida pela madrugada, mas que vai escondida querendo brincar. Senta nessa nuvem calma, minha poesia anda, se prepara, traz uma cantiga, vamos espalhando música no ar. Olha quantas aves brancas, minha poesia, dançam nossa valsa pelo céu que um dia fez todo bordado de raios de sol. A poesia me ajude, vou colher avencas, lírios, rosas, dálias pelos campos verdes que você batiza de jardins do céu. Mas pode ficar tranquila, minha poesia, pois nós voltaremos numa estrela guia, num clarão de lua, quando serenar. Ou talvez até, quem sabe, nós só voltaremos num cavalo baio, no alazão da noite, cujo nome é raio, raio de luar. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar,
preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, gente, e o outro vai embora. Como um velho boiadeiro, levando a boiada eu vou contando os dias. Nessa longa estrada eu vou, e estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, gente, e o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Eu nasci naquela serra, num ranchinho à beira-chão, todo cheio de buraco, aonde a lua faz clarão. Quando chega a madrugada, lá na mata passarada, principia um barulhão. Nessa viola eu canto e gemo de verdade. Cada quadra representa uma saudade. Vou parar com a minha viola, já não posso mais cantar, pois o Jeca quando canta dá vontade de chorar. E o choro que vai caindo, devagar vai se sumindo, como as águas vão pro mar. Nessa viola eu canto e gemo de verdade. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo. E eu sinto a sua presença, seu amor, sua luz tão intensa, que ilumina o caminho, me alegra em minha oração. Eu às vezes falando com Deus, desabafo e choro, e alívio pro meu coração eu a Ele imploro. Não existe onde Ele não esteja, Ele pode escutar nossa voz. Ele é Pai, amor, ilumina
está dentro de nós. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega, seguindo Jesus. Só o amor pode trazer a paz quando a dor em pranto se desfaz. Só o amor perfuma o coração, a brisa do perdão, deixando a alma leve. Se um matiz de um sonho desbotar, com toques de amor a cor renascerá. E se sofrer uma desilusão, na brisa do perdão o amor te encontrará. Se não mais encontras paz e alegria, se são rivais da vida todos os dias, espalhe o amor no caminho e verá que você não está sozinho. Com amor e Deus no coração, não importa se sentir medo ou solidão, pois eu sei que chegarei à luz, mãos dadas com Jesus, encontrarei a paz. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. A gente pega na viola que ponteia, mas parece a lua cheia clareando a imensidão. Esse luar, cada cidade é tão escuro, não tem aquela saudade do luar do meu sertão. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. A lua nasce por detrás daquela serra, mas parece a lua mansa clareando a imensidão. A luz da lua que desmaia na lagoa, mas parece a tua atuando meu sertão. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Não há, ó gente, ó não,
Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu, tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Todo gesto seu era de amor, todo seu caminho ele trilhou com amor e ensinou o amor do coração. Tudo aquilo que ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. E assim, meus irmãos, agradecemos a todos pela participação. E na pessoa do Romualdo, nós agradecemos a colaboração. E um agradecimento especial a todos os companheiros da espiritualidade, espíritos sempre que estão conosco a nos auxiliar. Nós agradecemos por mais essa oportunidade. Que nós possamos sair daqui sempre fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. E assim encerramos a nossa reunião. Que a paz possa permanecer com todos. Que assim seja.